Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada em conhecimento. Hoje a gente mergulha fundo no informativo 1196 do Supremo Tribunal Federal, quentinho, de 4 de novembro de 2025. Vamos desmistificar as decisões mais recentes do plenário. É um material super importante para quem está estudando para concurso, para quem está na faculdade, mas olha, também para todo mundo que quer entender melhor o país, né? É exercício de cidadania. E falando nisso, antes da gente começar, aquele pedido rápido. Se o nosso papo aqui está sendo útil, compartilha com o pessoal. Ajuda demais a gente a alcançar mais gente e espalhar conhecimento. Mesmo quem não é da área do direito, sabe? Acompanhar essas decisões é ficar por dentro de como as coisas funcionam. Bom, hoje na pauta temos Polícia Penal lá de Minas, a novela do DIFAL do ICMS, quem não ouviu falar, né? ITCMD para bens no exterior e também SEBAS para entidades beneficentes. Assuntos, assim, bem variados. Vamos lá, então. Exato. Começando pela ADO 88, de Minas Gerais, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A discussão era: o Estado demorou demais para regulamentar a carreira de policial penal que foi criada lá em 2019 pela Emenda 104. Pois é, e aqui o ponto-chave, né, é entender o que o STF chama de omissão inconstitucional por mora legislativa. Não é só uma demora qualquer, sabe? Como o Supremo já disse antes, na ADO 72. Precisa ficar clara uma inércia injustificada. O poder público tinha que fazer e não fez, sem uma boa razão. Ah, então tem que ser uma demora sem explicação plausível, tipo um descaso mesmo. Exatamente. E o STF foi ver o que Minas tinha feito. E olha, o Estado não estava parado, não. Ah, é? O que eles já tinham feito? Então, já tinha saído uma emenda constitucional mineira, a 111 de 2022. Depois uma lei estadual, a 24.959 de 2024, que transformou mesmo o cargo de agente penitenciário em policial penal. Isso é bem concreto, né? Sim, transformar o cargo é um passo grande. E ainda criaram uma comissão técnica para elaborar a lei orgânica da categoria. Quer dizer, as coisas estavam andando. Podia não ser na velocidade ideal para a categoria, talvez, mas estavam. Entendi. Então não era uma inércia total. Isso. E o STF considerou isso. Falou, olha, o processo está em andamento. E outra coisa, criar uma carreira policial nova é complexo, né? Envolve grana, estrutura administrativa. Leva tempo mesmo, imagino. E a situação fiscal de Minas, que a gente sabe que não é fácil, pesou também? Com certeza. O STF mencionou isso. O Estado estava ali perto do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, negociando recuperação fiscal. Isso não é desculpa para não cumprir a Constituição, claro. Claro. Mas justifica uma cautela maior na hora de criar despesa, fazer estudos de impacto mais detalhados, e isso, naturalmente, pode alongar o processo. Faz todo sentido. E a decisão final foi? Ação julgada improcedente por unanimidade. Naquele momento, para o STF, não tinha omissão inconstitucional. A lição para quem estuda é essa. O STF só declara omissão se a inércia for muito clara e sem justificativa razoável. Bom saber. Anotado aqui. Agora, saindo dessa parte de estrutura de segurança e entrando num tema que, nossa, tira o sono de contador, de empresário, de governo estadual. E já sei onde você vai. DIFAL. Ele mesmo, o diferencial de alíquotas do ICMS. O caso é o recurso extraordinário 1426-271 do Ceará, julgado com repercussão geral, tema 1266. A briga era sobre quando, afinal, os estados podiam começar a cobrar o DIFAL nas vendas para consumidor final de outro estado, depois da Emenda 87 de 2015, mas antes da Lei Complementar 190 de 2022. Que confusão, hein? Nossa, foi uma novela e longa, né? Recapitulando rapidinho. A Emenda 87 criou o DIFAL para dividir o ICMS entre origem e destino nessas vendas para não contribuinte. Boa ideia para equilibrar a arrecadação. Só que aí o STF, lá no tema 1093, disse: opa, para cobrar isso aí precisa de lei complementar federal. E essa lei não existia. E aí ficou aquele limbo, né? Anos de insegurança. Empresa sem saber se pagava, Estado querendo cobrar com lei própria. Até que veio a LC 190 em janeiro de 2022. Exato. Aí a pergunta era: tá aí agora. As leis estaduais feitas antes valem? A partir de quando?
Tinha que esperar o ano seguinte por causa da anterioridade anual ou só 90 dias? Muita dúvida. Como o STF resolveu isso? Bom, o STF tentou organizar a casa. O raciocínio foi mais ou menos assim. A LC 190, ela não criou o DIFAL de novo, nem aumentou a alíquota. Ela só regulamentou as regras gerais, como o próprio STF tinha mandado lá no tema 1093. Ah, então ela não era uma lei que instituiu ou majorou o tributo no sentido técnico. Isso. Por isso, o STF entendeu que a anterioridade anual, aquela que impede cobrar no mesmo ano, não se aplicava para a LC 190 começar a valer em 2022. Entendi. Mas e a noventena? Os 90 dias? A noventena foi diferente. O próprio Congresso, quando fez a LC 190, colocou lá, no artigo 3º, que ela só produziria efeitos 90 dias depois de publicada. Uma vacatio legis específica de 90 dias. Então o legislador deu esse prazo de respiro. Exato. Foi uma opção do Congresso, talvez por prudência, para dar tempo para o pessoal se adaptar às novas regras de cálculo, de pagamento. Então, na prática, a cobrança do DIFAL só podia começar 90 dias depois da LC 190 ser publicada. Como ela saiu em 5 de janeiro de 2022... Só a partir de 4 de abril de 2022. Qualquer cobrança de DIFAL antes dessa data, em 2022, era indevida. E teve aquela questão da modulação de efeitos para quem já estava na justiça, né? Sim, ponto importantíssimo. O STF modulou os efeitos para 2022. Quem entrou com ação na Justiça questionando o DIFAL antes de 29 de novembro de 2023, que foi a data do julgamento de outra ADI sobre o tema, a 7066, e não pagou o DIFAL em 2022, esse contribuinte está protegido. Ou seja, o Estado não pode cobrar retroativamente esse DIFAL de 2022 dessas empresas que agiram antes. Exatamente, uma proteção para quem confiou no judiciário e questionou a cobrança quando a situação ainda estava indefinida. Segurança jurídica, né? Super importante. Então, resumindo as teses do tema 1266 para a galera anotar. Basicamente. Tese 1, validou os 90 dias de prazo da LC 190. Tese 2, disse que as leis estaduais anteriores são válidas, mas só valem a partir de abril de 2022, e se estiverem de acordo com a LC 190. E a tese 3, que é a modulação, protegendo quem entrou com ação até novembro de 2023 e não pagou em 2022. Ufa! Complexo, mas acho que deu para entender a lógica. Agora, mudando de imposto estadual, mas ainda na seara de discussões que cruzam fronteiras, vamos para o ITCMD, o Imposto sobre Heranças e Doações. A DI 6.838, contra uma lei do Mato Grosso. Ah, essa também é clássica. A lei de Mato Grosso queria cobrar ITCMD em casos com alguma conexão internacional. Falecido morando fora, doador estrangeiro, bens no exterior, inventário lá fora. E qual era o problema? O problema era a Constituição como ela era antes da reforma tributária de 2023. O artigo 155 dizia que precisava de lei complementar federal para definir qual estado poderia cobrar o ITCMD nesses casos internacionais. Para evitar que dois lugares cobrassem sobre a mesma coisa, imagino. Exatamente. Evitar bitributação e definir quem tinha competência. O STF já tinha consolidado isso lá no tema 825, no RE 851-108. Era pacífico. Sem LC federal, Estado não podia cobrar ITCMD internacional. Só que essa LC federal nunca veio, né? Pelo menos não naquela época. Nunca veio. E aí o Mato Grosso, como outros estados, tentou criar suas próprias regras na lei estadual. O artigo 3º lá da lei deles fazia isso. Mas aí invadiu a competência que era da União, pela Constituição da época. Perfeito. Inconstitucionalidade formal. O Estado legislou onde não podia. Tá, mas aí veio a reforma tributária, esse 132/2023, e mudou isso, né? Agora os estados podem cobrar ICMT internacional, mesmo sem a lei federal, seguindo umas regras provisórias da emenda. Isso não salva a lei antiga do Mato Grosso? Boa pergunta. Mas a resposta do STF é um sonoro não. Existe um princípio que o Supremo aplica bastante. Não existe constitucionalidade superveniente. Como assim? Uma lei que nasceu inconstitucional, que contrariava a Constituição da época em que foi feita, não fica curada só porque a Constituição mudou depois e passou a permitir algo parecido.
O vício estava lá na origem dela. Entendi. O erro original não se conserta com a mudança da regra maior depois. Exato. Por isso, a maioria da STF declarou esses artigos da Lei do Mato Grosso inconstitucionais. E teve modulação de novo. Adoram modular, hein? Faz parte, né? Para tentar equilibrar as coisas. Modularam sim. A decisão de inconstitucionalidade só vale a partir de 20 de abril de 2021, que foi quando publicaram o acórdão do tema 825, aquele que firmou a exigência da LC federal. Ah, então o que foi cobrado antes disso, com base na lei estadual, em tese, está valendo. Em tese, sim. Salvo para quem entrou com a ação antes dessa data, discutindo para quem pagar ou se a cobrança era válida e não pagou. De novo, tentando proteger situações já consolidadas ou quem já estava discutindo na justiça. Entendido. O recado para os estados foi claro. Antes da reforma, sem LC federal, nada de TCMD internacional. Ok. Para fechar nossa análise do plenário, vamos para a AD 5.319. Essa era sobre o CEBAS, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Isso. A discussão era sobre um artigo de uma lei de 2013, Lei 12.868, o artigo 15. Ele dizia que entidades de saúde que tinham pedido CEBAS lá em 2009, mas ainda estavam esperando análise em 2013, precisariam comprovar que cumpriram os requisitos durante todo o ano de 2009. Peraí, exigiram algo retroativamente para um pedido que já estava lá há anos? O pessoal não achou isso injusto? Violação de direito adquirido, talvez? Foi exatamente esse o argumento. Mas para entender a decisão do STF, a gente precisa lembrar o que é o CEBAS. É o que garante a imunidade das contribuições sociais, INSS patronal, PIS, COFINS, para entidades filantrópicas. É uma vantagem enorme. E a jurisprudência do STF é muito firme. Não existe direito adquirido a regime tributário, especialmente para imunidade. Os requisitos são sempre os da lei que está valendo quando o governo analisa ou fiscaliza. Então não adianta a entidade falar, mas quando eu pedi a regra era outra. Basicamente, o STF vê a concessão e a renovação do CEBAS como algo contínuo. A administração tem que checar sempre se a entidade continua merecendo o benefício de acordo com a lei atual. As regras podem mudar e a entidade tem que se adaptar. Então, mesmo que o pedido fosse de 2009, análise feita em 2013 ou depois podia sim exigir a comprovação dos requisitos de 2009, mas usando os critérios e a forma de comprovação da lei mais nova. Exatamente. A análise se refere ao período passado, 2009, mas é feita sobre a ótica da legislação vigente no momento da análise. Isso está ligado à eficiência e à finalidade da imunidade. O benefício só se justifica se a entidade realmente cumpria e continua cumprindo o que a lei exige para ser considerada beneficente. Faz sentido. Se não cumpriu em 2009, mesmo que a lei fosse outra, não faria jus ao certificado naquele período. Perfeito. E tem mais. A legislação mais recente do CEBAS, LC 187/2021, diz que se descobrirem que a entidade descumpriu os requisitos, o certificado pode ser cancelado retroativamente. Isso reforça que o cumprimento tem que ser constante e avaliado pela lei atual. E o resultado da ADI? Improcedente, por unanimidade. O STF diz que o artigo 15 era constitucional. Quer o benefício do CEBAS? Tem que jogar pelas regras atuais, mesmo que seu pedido seja antigo e esteja na fila. Nossa, quanta decisão importante e com impacto prático, hein? Se a gente fosse tirar os grandes recados desse informativo 1196, quais seriam? Assim, para resumir. Olha, acho que dá para destacar 4 pontos fortes. Primeiro, omissão legislativa. Polícia Penal MG. Só rola se a inércia for gritante e sem desculpa. E o STF olha o que já foi feito e a complexidade. Certo. Segundo, DIFAL do ICMS só a partir de abril de 2022 e quem foi para a Justiça antes de novembro de 23 e não pagou 2022 está protegido pela modulação. Importante essa modulação. Terceiro, ITCMD internacional. Antes da reforma tributária, Estado não podia cobrar sem lei complementar federal. Leis estaduais nesse sentido caíram a partir de abril de 2021. E o quarto? Quarto, CEBAS não tem direito adquirido à imunidade. Tem que cumprir os requisitos da lei atual. Sempre, mesmo para pedido antigo. O que vale a regra do jogo no momento da análise. Muitos casos mexendo com a aplicação da lei no tempo, né?
Regras novas, situações antigas. Exatamente. E isso deixa uma reflexão, né? Como é que o direito consegue equilibrar a necessidade de se atualizar, de ter regras novas para situações novas ou para corrigir problemas como no DIFAL, ITCMD, CEBAS, com a segurança de quem já estava no jogo, operando com as regras antigas ou esperando uma decisão? A gente viu o STF usando a modulação como uma ferramenta para tentar amenizar esses choques, mas essa busca pelo equilíbrio entre atualizar as regras e proteger quem confiou nas regras anteriores é um desafio constante. Fica aí a pergunta, né? Qual é o ponto ideal? Excelente provocação para a gente terminar essa análise do informativo 196 do STF. Foi denso, mas espero que tenha ajudado a clarear as ideias. Agradecemos muito a companhia e contamos com a presença na próxima conversa. Até lá!